E aí, pessoal, tudo bom? Voltando aí depois de uma semana de descanso, de feriado, vamos dar continuidade às nossas aulas, então, vamos lá. Falando um pouquinho do povo hebreu, eles também têm a característica de se desenvolver inicialmente próximos a rios. No caso dos hebreus foi o Rio Jordão, ali na região da Palestina, onde hoje é Israel. Eles também são chamados de judeus ou israelitas. E eles se destacaram na região e talvez tenham sofrido certa discriminação por serem os primeiros a afirmar a fé monoteísta. Ou seja, na região, grande parte dos povos e das civilizações eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas os hebreus não, eles afirmavam a fé em um único Deus, monoteístas. A história dos hebreus ela se divide basicamente em três grandes períodos que regem essa história e esse processo que eles vivenciaram. A fase dos patriarcas, a fase dos juízes e a fase da monarquia. Na primeira fase, a fase dos patriarcas, ela é marcada, tem seu início, quando os hebreus são liderados por Abraão para partirem em direção à Palestina. Durante esse processo, eles enfrentam seca e crise na produção de alimentos. Eles passam por um período muito difícil para a agricultura e eles se veem forçados a migrar para outra região. Por conta disso, eles vão parar no Egito. E aí, como a gente já tinha falado, quando eles chegam no Egito, basicamente por causa dessa divergência religiosa, enquanto os egípcios são politeístas e os hebreus são monoteístas, se cria um conflito e, por os egípcios já estarem mais bem estruturados, eles acabam subjugando o povo hebreu e fazendo eles de escravos dentro do Egito. A fase dos patriarcas ela chega ao fim quando, depois de muitos anos, os hebreus reagem, liderados por Moisés, saem do Egito e vão em direção à Palestina. Então, é onde se encerra essa fase dos patriarcas. É o marco final da fase dos patriarcas, quando eles fogem do Egito, liderados pelo Moisés. Entrando na fase dos juízes, agora que eles estão fora do Egito, eles querem chegar até a terra prometida deles. Eles querem chegar até Canaã. Então, quando eles chegam nesse território, na Palestina, eles têm que disputar a região, porque a região já está ocupada por outros povos, em especial os filisteus. Então, quando eles chegam, eles precisam disputar essa região com os filisteus. Eles entram em conflito armado com os filisteus. Eles entram em guerra com os filisteus por conta desse território que eles querem ocupar. Os hebreus, então, se dividem em 12 tribos e cada uma dessas tribos ia ter um juiz. O juiz era um chefe político, militar e religioso. Ele era o representante daquele grupo, ele tinha todos esses poderes e eles acreditavam que esses 12 líderes juntos iam ter força suficiente para acabar com os filisteus e conquistar a terra que eles queriam. Entrando na fase da monarquia, agora que eles conseguiram estabelecer esse sistema dos 12 líderes, que deu certo, eles querem centralizar o poder para se fortalecer. Eles achavam que, com os 12 líderes, com os 12 juízes, o poder estava muito disperso, eles buscavam centralizar o poder. Para fazer isso, eles adotam uma monarquia. Com o poder centralizado, eles vão ter mais força, tanto para atacar outros grupos, quanto se defenderem, porque agora que eles derrotaram os filisteus, eles vão ter competição, vão começar a atacar o povo hebreu. Então eles precisam de uma liderança forte, de uma liderança centralizada para se proteger e também para atacar e conquistar outros territórios. Então, o primeiro rei que é nomeado é Saul, como o primeiro rei dos hebreus. O sucessor dele, Davi, ele completa a conquista da Palestina, desse território que eles queriam, escolhe a cidade de Jerusalém como capital do Estado hebraico. Então, durante o reinado do Davi, eles conseguem de fato se organizar como nação. Agora eles têm um território, eles têm uma sede, uma capital e eles começam a se desenvolver naquela região. Depois do Davi veio Salomão. O Salomão, ele determina a construção do Templo de Jerusalém. Era um empreendimento ambicioso. Ele ia precisar de muito recurso, de muita mão de obra para fazer isso.
Então, ele acaba ordenando o aumento de impostos. O pessoal que trabalhava nos campos e os comerciantes, a população em geral deveria pagar mais impostos para financiar essa obra. Seria um templo grandioso em homenagem ao Deus deles, ao Deus dos hebreus, e uma forma de demonstrar poder, de demonstrar força como nação que eles acabaram de desenvolver. Quando ele aumenta os impostos e também retira os camponeses do campo para ter mão de obra e para ter recurso para fazer essa obra do templo, ele acaba criando uma situação complicada. Muitas das pessoas acabam se revoltando com esse fato. O templo é importante sim, mas aumentar os impostos e retirar os camponeses não é visto com bons olhos para essa medida. Enquanto os impostos estão sendo aumentados e o pessoal está passando dificuldade agora que eles saíram do campo e estão servindo de mão de obra para essa construção, o governante, o rei, continua com luxos, continua muito bem, e isso provoca uma série de revoltas. O povo que está trabalhando nesse templo está vendo que eles estão começando a passar dificuldades, enquanto o monarca deles, o rei deles, está muito bem. E isso acaba criando uma revolta, e aí, consequentemente, isso acaba criando uma divisão. O povo hebreu se divide em dois reinos. Há essa ruptura por causa desses abusos. O pessoal fala, não, assim não dá para ficar passando dificuldades enquanto o nosso monarca está bem, está vivendo com luxo e está abusando da gente. Então, o povo hebreu ele acaba se dividindo em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Essa ruptura ela vai causar um problema para o povo hebreu. Enquanto eles estavam juntos, eles eram um governo centralizado, eles tinham muito poder juntos. Agora que eles se separaram, eles vão ser visados por outras civilizações. Em especial, o cara que a gente já tinha falado, o Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ele conquista o povo hebreu agora que eles estão separados. Quando eles estavam juntos, era mais difícil. Eles eram uma força mais importante, era uma força mais capaz. Agora que eles se separaram, não é mais tão difícil. E o Nabucodonosor, sendo um grande estrategista, um grande líder militar, ele consegue conquistar o povo hebreu e destruir a cidade de Jerusalém. Com essa vitória, ele toma os hebreus como prisioneiros e leva eles para a Babilônia, dando início ao cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi justamente esse período em que os hebreus viveram na Babilônia como prisioneiros do Nabucodonosor. Eventualmente, o exército da Babilônia ele perde batalhas. E numa dessas, o Império Persa, liderado pelo rei Ciro, acaba conquistando a Babilônia, derrotando o Império Babilônico, e os hebreus são libertados durante esse conflito. O rei Ciro, quando ele conquista a Babilônia, ele liberta o povo hebreu. Agora que o povo hebreu está liberto, eles vão retornar para a terra de origem deles, lá onde eles tinham se fixado na época da monarquia com o rei Salomão. Eles querem voltar para casa, voltar para onde eles viviam. Quando eles chegam lá, eles não mais conseguem se estabelecer. Já existem muitos povos vivendo naquela região e eles já não conseguem mais voltar para casa e se estabelecer de novo naquele território. Outro episódio que acaba prejudicando ainda mais os hebreus é quando o Império Romano está em ascensão. Os hebreus eles se revoltam contra as medidas que o Império Romano estava tomando, e o Império Romano, através dos imperadores e dos soldados, reage de maneira violenta, expulsa os judeus da Palestina, e aí eles são espalhados pelo mundo. A partir desse momento, os judeus eles começam a se espalhar pelo mundo e a viver cada um em uma localidade. Eles nunca conseguem voltar para o lugar de origem deles. Agora eles estão espalhados pelo mundo. O fim dessa separação, que é conhecida como diáspora hebraica, ela acontece em 1948, recente, quando a ONU determina a criação do Estado de Israel. 1948, fim da Segunda Guerra Mundial, quando se descobre os horrores vividos pelos judeus nos campos de concentração nazistas. Então a ONU toma essa medida humanitária para dar um lugar de origem para o povo hebreu, para o povo judeu. Só que isso cria um outro problema.
onde eles determinam a criação do Estado de Israel, já é um território onde vivem outros povos, em especial o povo muçulmano. E agora, através de uma medida à força, eles vão fazer os hebreus dividirem esse território com os muçulmanos. Os muçulmanos clamam que o território é deles e os hebreus clamam que o território é deles. Então eles entram nessa disputa, uma disputa que vem até os dias de hoje, em que eles não sabem de quem é o território. Os muçulmanos dizem que o território é deles, os hebreus dizem que o território é deles, e eles ficam eternamente nesse conflito. E por causa dessa discordância religiosa, existem muitos conflitos que querem estabelecer o domínio de um povo ou de outro sobre a região. Nessa semana a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se não, mandem as dúvidas, tá bom? Um abraço, até mais.